Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje faremos uma revisão sobre potenciação. A gente vai trabalhar com expressões desse tipo, onde esse número aqui embaixo é chamado de base, o azinho é a base, esse número aqui em cima é o expoente e o resultado é a potência, beleza? Para começar, a gente começa relembrando algumas coisinhas. Se eu fizer a elevado a 1, o resultado vai ser a elevado a 2 ao quadrado, né? É o resultado de a vezes a elevado a 3 ao cubo, a vezes a, ou seja, assim por diante. A elevado a n vai ser a vezes a vezes a vezes a. Quantas vezes? Eu tenho n fatores. Esse número que aparece aqui no nosso expoente é exatamente a quantidade de fatores que eu tenho. Por exemplo, se eu fizer, sei lá, 2 elevado à quarta, 2 à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui dá 16, tranquilo? Primeira observação que eu faço aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, a elevado a zero, o resultado vai ser 1, desde que esse a seja diferente de zero, porque eu não vou fazer 0 elevado a zero, que é uma indeterminação, tá? Pego qualquer número aqui diferente de zero elevado a zero, o resultado vai ser 1. Quando eu estiver trabalhando lá com vocês propriedades de potência daqui a pouquinho, vocês vão ver que vai ter uma justificativa legal para isso funcionar, tem a ver com uma segunda propriedade de potência, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Uma outra observação é o seguinte, cuidado com a base negativa. Se eu escrevo, por exemplo, assim, ó, menos 2 elevado ao quadrado, a minha base é o menos 2, então eu tenho isso aqui sendo menos 2 vezes menos 2, correto? Menos 2 vezes menos 2, quando eu multiplico negativo com negativo, o resultado fica positivo. 2 vezes 2 é 4, ok? Isso daqui, galera, indica o seguinte, ó, se você perceber, cada vez que você colocar uma quantidade par de termos negativos, ó, base negativa e expoente par, isso que eu quero dizer, o resultado vai ser sempre uma potência positiva. O expoente sendo par aqui, o resultado é positivo, porque o negativo multiplicado com negativo vai meio que cancelar e formar um número positivo, tudo bem? Se eu tiver, por exemplo, menos 2 elevado ao cubo, aí o expoente é ímpar. E o resultado disso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá certo? Multiplicando isso aqui, ó, negativo multiplica negativo, fica positivo. Multiplica negativo de novo, fica negativo, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Resultado deu o quê? A potência deu negativa. Ou seja, observação, se você tiver uma base negativa e expoente ímpar, a sua potência vai ser um número negativo. Sacou? Expoente par, positivo, expoente ímpar, o resultado é negativo. Tomem cuidado com coisas assim, tá? Às vezes tem gente que se confunde quando escreve assim, menos 2 ao quadrado, sem colocar o parênteses. Quando eu não coloco o parênteses, esse menos aqui está indicando que eu quero fazer o oposto de 2 ao quadrado. Ou seja, esse menos aí eu só vou manter ele ali na frente. Menos 2 ao quadrado não é 4? Menos 4. Veja só, com o parênteses o resultado deu mais 4. Sem o parênteses o resultado deu menos 4. Então prestem atenção em coisas desse tipo para você não confundir, tá bom? Continuando aqui, uma outra coisa que o pessoal se confunde é quando eu tenho expoente negativo, ainda na ideia do expoente inteiro, só que agora pegando o expoente negativo. Se eu tiver, por exemplo, a elevado a menos n, isso pode ser escrito de duas formas. 1 sobre a elevado a n, o inverso de a elevado a n, ou ainda escrevo 1 sobre a e tudo isso é elevado a n. Para quem nunca viu, a lógica é a seguinte, se eu escrevo, por exemplo, assim, ó, 3 ao quadrado, isso aqui dá 9. Se eu escrevo 3 elevado a 1, isso daqui dá 3. 3 elevado a 0, pelo que a gente comentou anteriormente, isso aqui dá 1, certo? Se eu colocar 3 elevado a menos 1, para o nosso padrão se manter, ó, tá diminuindo 1 em cada expoente e o resultado daqui para cá dividiu por 3. Daqui para cá dividir por 3. Para manter o mesmo padrão, tenho que dividir por 3, isso aqui vai ser 1 terço. Pegou a ideia? 3 elevado a menos 1 deu 1 terço. Isso, vamos ver se você pegou, ó, 3 elevado a menos 2. Para manter a ideia, está diminuindo 1 no expoente. Tenho que daqui para cá dividir por 3. 1 terço dividido por 3 dá 1 nono. Vamos ver alguns exemplos para isso aqui fixar melhor? Bora lá, ó. Primeiro exemplo, se eu for fazer 3 elevado a menos 2. Vamos ver como chegar nesse 1 nono sem precisar fazer tudo isso? Bora lá. 3 elevado a menos 2 eu vou fazer assim, 1 sobre 3 elevado a 2. Veja que o expoente deixa de ser negativo, passa a ser positivo e a gente inverte o número. 3 elevado a 2 ali embaixo, então vai ficar 1 nono. Pegou a ideia?
3 elevado a 2, 9. 3 elevado a menos 2, 1 sobre 9. Pegou essa ideia? Sucesso. Outro exemplo, ó. Se eu fizer aqui menos 2 elevado a menos 4. Se eu fizer menos 2 elevado a menos 4, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou inverter essa base. Eu vou colocar menos meio. Invertir a base, menos meio. E o expoente que estava negativo passa a ser positivo, ok? Percebam agora o seguinte. Como o expoente é par e a base é negativa, eu não mexi no sinal da base. O sinal da base continua sendo negativo aqui. O que eu tenho é que o resultado vai dar positivo, porque é par. 1 a quarta é 1 e 2 a quarta é 16. Então, deu 1/16 avos, positivo. Ah, professor, eu saquei, era só fazer esse menos... Calma, respira fundo, não tem como você fazer essa ideia de menos com menos aqui, não faz sentido isso. Presta atenção, mais um exemplo. Ó. Se eu fizer menos 2/3 elevado a menos 3, por exemplo, eu vou começar invertendo a base. O inverso de menos 2/3 é menos 3/2. É só você inverter o 2 com o 3, né, fazendo o inverso. O expoente passa a ser positivo. Agora, veja só, expoente ímpar e base negativa. O resultado vai dar negativo. 3 ao cubo é 27 e 2 ao cubo dá 8. Então, você percebeu uma coisa? Ó, o expoente negativo não tem nada a ver com o resultado ficar negativo ou positivo, tá? O resultado positivo ou negativo tem a ver com a base. O expoente negativo, ele só inverte, tá vendo? Ó, em vez de ficar 3 elevado a menos 2, aqui ficou 1 sobre 9, inverteu o resultado. Pegou essa ideia? Bora seguir então. Ó, algumas propriedades importantes que você já deve ter visto, vamos revisar. Se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Para quem nunca viu, a ideia bem simples é a seguinte. Vamos fazer com um exemplo numérico. Ó, 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Pela nossa ideia, tem que dar 2 à sétima. Vamos ver por quê? 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso aqui, é 2 ao cubo. E 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Gente, se eu tenho 3 fatores aqui e 4 fatores aqui, no total eu tenho 7 fatores, 2 à sétima. Por isso que a gente soma os expoentes. Pegou a ideia? Vamos ver uma segunda propriedade. Ó, propriedade número 2. Se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Então, vamos pegar aquela ideia que eu comentei com vocês do elevado a zero? Olha que legal. Se eu fizer, por exemplo, ó, a elevado a n dividido por a elevado a n. Gente, usando essa propriedade, eu conservo a base e subtraio os expoentes. N menos n, no nosso caso, então vai ficar a elevado a zero. Só que, galera, pare e pensa um minuto. A elevado a n por a elevado a n não são dois números iguais se dividindo? Quando você divide dois números iguais, pensa aqui comigo, a elevado a n por a elevado a n. Não importa quais sejam esses números aí, desde que é lógico que esse a não seja zero, esse resultado tem que dar 1. Então, olha só o que apareceu. A elevado a zero tem que dar 1. Pegou essa ideia? Para essa propriedade aqui valer, a elevado a zero vale 1. Beleza? Terceira propriedade de potência, bora lá. Se eu tiver aqui o que a gente chama da potência de uma potência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação dos nossos expoentes. Cuidado o seguinte, ó, estou ressaltando coisas em cada propriedade aí, né? Se eu fizer, por exemplo, ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado, eu vou fazer 2 ao cubo elevado ao quadrado, é como se fosse 2 elevado, multiplicam-se os expoentes, 3 vezes 2... fica 2 à sexta, beleza? Mas e se eu fizesse sem o parênteses? Assim, ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Galera, isso daqui existe, você só tem que prestar atenção no seguinte. Olha primeiro no seu expoente. Olhando primeiro no seu expoente, repara só. É como se você tivesse no expoente, ó, eu vou manter esse 2 aqui de baixo aqui, tá? Como se você estivesse olhando no expoente e estivesse fazendo 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado não é 9? Então, esse expoente aqui é 3 ao quadrado, é 9. Repare que deram resultados diferentes, né? Com o parênteses deu 2 à sexta e sem o parênteses deu 2 à nona. Então, preste atenção, tá? Mais duas propriedades, então, ó. Se eu tiver bases diferentes, porém expoentes iguais, eu posso multiplicar as bases e conservar o expoente.
Como assim, Ferdi? Ó, se eu tiver, por exemplo, 2 à quinta vezes 5 à quinta, o que eu vou fazer? Eu posso multiplicar 2 vezes 5 e manter o expoente 5. 2 à quinta vezes 5 à quinta é como se fosse 10 à quinta. Tudo bem? Resultado aí dá 100 mil, né? Bom, vamos deixar na forma de potência aí. E aqui, finalmente, também posso olhar essa propriedade do outro lado, né? Ó, se eu fizer, por exemplo, assim, ó, a distributiva desse expoente na multiplicação das bases, eu posso transformar em a elevado a n vezes b elevado a n, olhando da direita para a esquerda. O mesmo aqui, tá, gente? Se eu fizer assim, ó, já usei, inclusive, isso antes, ó, a sobre b elevado a n, o que eu vou fazer? Vou fazer a distributiva aqui do nosso expoente, ficaria assim, ó, a elevado a n dividido por b elevado a n. Tudo bem? Essa propriedade também vale tanto na ida quanto na volta. Belezinha? Galera, agora vamos comentar 2 exercícios aqui bem legais para a gente usar. Primeiro, pausa esse vídeo e tenta fazer esse exercício, ó. E aí, conseguiu, não conseguiu? Vamos lá? Essa expressão é equivalente a... Bom, olhando para essa expressão aqui, a minha primeira dica é o seguinte, olha para o 0,125. Isso daqui é como se fosse 125 dividido por 1000, 3 casas depois da vírgula, não é? Simplifica essa fração, dá para dividir por 5 em cima e embaixo, depois vai dar para dividir por 5 de novo, vai dar para dividir por 5 de novo, é como se eu estivesse dividindo por 125 em cima e embaixo, e aí vai ficar assim, ó, 1/8, beleza? Só que 1/8 é 1 sobre 2 ao cubo, ou seja, 2 elevado a menos 3. Galera, agora olha para a nossa expressão. Eu vou trocar onde está escrito 0,125 por 2 elevado a menos 3, tá bom? Então vai ficar assim, 2 elevado a menos 3 elevado a 15. Usando a propriedade de potência, eu vou multiplicar os expoentes e vai ficar 2 elevado a menos 45. A alternativa D. Legal esse primeiro exercício, né, da Federal do Rio Grande do Sul. Agora vamos para o exercício número 2 do Mackenzie aqui de São Paulo. De novo, pausa esse vídeo e tenta fazer. E aí, conseguiu, não conseguiu? Bora lá? Esse exercício aqui ele é um pouquinho mais difícil que o anterior, eu vou resolver com vocês usando a seguinte ideia. Primeiro, eu vou pegar esse 4 elevado a 50 e onde está escrito 4 eu vou escrever 2 ao quadrado no lugar do 4 e vou deixar o elevado a 50 ali por enquanto. Aqui, onde está escrito 8 elevado a 34, eu vou escrever, no lugar do 8 eu vou pôr 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 34. Legal? Aqui embaixo, no lugar do 32, eu vou colocar 2 à quinta, que é a fatoração do 32, escrevendo como potência de 2. 2 à quinta elevado a 20. E no lugar... É isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui só usando as potências de 2. Vamos nessa? Ó, 2 elevado a 98... Mas, agora vamos ver. Se eu tenho aqui 2 elevado a 2 elevado a 50, multiplicam seus expoentes, não é? 2 vezes 50 fica 2 elevado a 100. Beleza? Agora, multiplica aqui os expoentes também. 3 vezes 34 dá 102, né? Então aqui, opa, não é mais, não é menos, né? Menos 2 elevado a... Menos 2 elevado a 102. Vamos nessa. Menos 2 elevado a 102. Dividido por 2 elevado a 99 menos... multiplica os expoentes. 5 vezes 20 é 100, né? 2 elevado a 100 e mais 2 elevado a 101. Galera, agora tem aquela turma que adora fazer o seguinte, corta, né? Cuidado, respira fundo. Essa palavra deveria ser abolida das aulas de matemática, né? Corta, né? Tem que entender o que está fazendo. Não faz sentido você cortar termos aqui, ó, quando você tem soma e subtração. Então, presta atenção. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o 2 elevado a 100 e o 2 elevado a 102, eu vou escrever usando 2 a 98. Você já vai entender por quê, ó. 2 elevado a 98 eu vou manter aqui, mas o 2 elevado a 100 não é a mesma coisa que 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 2. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso.
menos 2 elevado a 102, não é 2 elevado a 98, vezes 2 elevado à quarta? Posso fazer isso, né? Aqui embaixo, ó, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar a menor potência também. Eu vou usar o 2 elevado a 98 aqui de novo. Ó, 2 elevado a 98 vezes 2, né? Dá 2 a 99, menos 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado. E aqui, finalmente, 2 elevado a 98 vezes 2 ao cubo. Vejam que eu quebrei todos os expoentes aparecendo 2 a 98. E agora eu posso usar a ideia do fator comum em evidência. Tirando esse 2 elevado a 98 em evidência em cima, olha só, esse termo saiu em evidência, tem que ficar o número 1 lá dentro, não é? Esse termo saiu em evidência, vai ficar mais 2 ao quadrado. Esse termo saiu em evidência, vai ficar menos 2 à quarta. Beleza? Aqui embaixo, vamos tirar o 2 a 98 em evidência. Dava até para tirar o 2 a 99, mas é que aqui fica prático de fazer a simplificação depois. Tirei o 2 a 98 em evidência, vai ficar 2 menos 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Galera, vamos ver o que aconteceu aqui? Dividindo aqui, já que está multiplicando esses fatores em cima e embaixo, eu posso fazer a simplificação dos termos, não posso? Com isso, vamos vir aqui em cima, ó, o que a gente chega? 1 mais 2 ao quadrado menos 2 à quarta, isso daqui 1 mais 4, 4 menos 16, fica menos 11, sobre 2 menos 2 ao quadrado mais 2 ao cubo, isso aqui dá 6, menos 11 sextos é o resultado, a alternativa B de bola. Tudo bem? Então, com isso, a gente acaba de finalizar mais um exercício. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, tenha ajudado a revisar algumas coisas. Abraços para vocês e bons estudos!